Pensa comigo, repetiste o Pai Nosso a vida inteira, aprendeste em criança, na catequese, ao colo da tua avó. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, sabes de cor. Mas pergunta agora, com calma, e se essa não for a oração que Jesus realmente ensinou? E se cada linha que tu repetes for uma tradução de uma tradução de uma tradução, e a versão original em aramaico, a língua que Jesus falava todos os dias, dizer uma coisa completamente diferente? Em 1990, um teólogo chamado Neil Douglas Klotz publicou um livro a partir do texto Peshita, a versão aramaica mais antiga do Pai Nosso. E o que ele revelou abalou os estudiosos do mundo todo, porque a oração original não pede coisas, não fala de pecado, não fala de tentação, fala de outra coisa completamente diferente, e essa diferença muda tudo. Hoje vou te mostrar linha por linha o que Jesus realmente disse e o que foi mudado pelo caminho. Vamos por partes. Primeiro tens de perceber por onde passou esta oração até chegar a ti. O Pai Nosso que conheces vem do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mas o Evangelho de Mateus foi escrito em grego antigo, no primeiro século. Jesus, porém, não falava grego, Jesus falava aramaico, o dialecto galileu, especificamente. Então a oração que Mateus escreveu já é uma tradução do aramaico que Jesus disse para o grego que Mateus escreveu. 4 séculos depois, no ano 382, o Papa Damaso I pediu a São Jerônimo que traduzisse os evangelhos do grego para o latim. Essa tradução chama-se Vulgata, e é dessa Vulgata em latim que vieram todas as traduções modernas para português, espanhol, inglês, francês. Tu rezas uma tradução do latim, do grego, do aramaico. 3 filtros entre ti e Jesus, e em cada filtro algumas coisas perderam-se, mas a sorte é que sobreviveu uma versão. Os cristãos da Síria, do norte do Iraque e do sul da Índia falavam aramaico como língua materna. Quando os primeiros missionários cristãos chegaram àquelas regiões, no 2º século, traduziram os evangelhos diretamente do grego para o aramaico, para uma versão chamada Peshita. E como o aramaico é a mesma família linguística do aramaico galileu que Jesus falava, a Peshita preserva nuances que se perderam em todas as outras traduções. É a versão mais próxima do original que existe hoje. E é a partir da Peshita que Neil Douglas Klotz fez a retradução que vou te mostrar agora. A primeira linha do Pai Nosso tu conheces. Pai Nosso que estais no céu. Em latim, Pater Noster qui es in caelis. Mas em aramaico, a frase original era Abu-Wum de Bashmaya. E aqui começa o choque. A palavra Abu-Wum não significa apenas pai. A raiz aramaica é Abba, fonte, origem, parente cósmico. Não é pai no sentido masculino limitado. É princípio paternal e maternal ao mesmo tempo. A tradução literal seria mais próxima de ó tu, fonte cósmica, que respiras dentro de toda a criação, e de Bashmaya, que traduzimos como que estais no céu, em aramaico significa literalmente que vibras no espaço. Bashmaya é o espaço vibrante onde todas as ondas se propagam. Não é um lugar geográfico lá em cima. É a totalidade do universo presente em cada partícula. Já na primeira linha, o que tu rezas como uma frase remota, em aramaico, era uma invocação cósmica. A segunda linha, santificado seja o teu nome. Em latim, sanctificetur nomen tuum. Em aramaico, net kadash shmak. Net Kadash significa criar um espaço sagrado, limpar, fazer puro. Não é santificar no sentido de elogiar, é o oposto. É fazer espaço dentro de ti para a presença divina poder manifestar-se. Shmak, o teu nome, não se refere a um nome próprio. Em hebraico e aramaico, o nome de algo é a essência viva dessa coisa. Então a tradução real seria: faço espaço dentro de mim para a tua essência se manifestar. É uma prática espiritual, não um louvor. A terceira linha, venha a nós o teu reino. Em latim, adveniat regnum tuum. Em aramaico, tetei malkutak. Tetei é vir, chegar. Malkutak, o teu reino. Mas a raiz malka em aramaico não significa reino no sentido político ou geográfico.
significa princípio de poder criativo. A tradução literal, que o teu poder criativo se manifeste agora, não é uma promessa para o futuro, é uma chamada para o presente. A quarta linha. Pausa aqui, porque é aqui que a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa começam a divergir. A versão tradicional diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em latim, panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Em aramaico, halvlan lakmad sunkanan yalman. E aqui, o aramaico abre uma janela que o latim e o grego fecharam. Lakma significa pão, sim, mas a raiz LHN também significa compreensão, sabedoria, alimento da alma. E sunkanan não é de cada dia, é do que necessitamos para crescer, do que nutre a nossa expansão. A tradução literal: dá-nos o alimento físico e espiritual que precisamos para crescer hoje. É um pedido por sustento integral, não só por comida. A quinta linha é a que mais foi distorcida. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em latim, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Em aramaico, washboklan kalbain Aikana, Dafknan, Shibakan, Likayabain. Aqui está o problema. A palavra kolbain, que traduzimos como dívidas ou pecados, em aramaico significa literalmente fios emaranhados. Não é débito moral, não é culpa, é uma metáfora têxtil. A imagem mental é a de teias de relação humana que ficaram embaraçadas, complicadas, presas. Washboklan significa desentrelaça, solta, liberta. A tradução literal: solta os nossos fios emaranhados, assim como nós soltamos os fios dos outros. Sentes a diferença? Não é súplica de perdão por pecado, é um pedido para desentrelaçar relações humanas confusas, incluindo as nossas com os outros. A sexta linha: e não nos deixeis cair em tentação. Em latim, et nilus inducas in tentationem. Esta frase é tão problemática que o próprio Papa Francisco, em 2017, autorizou a Igreja Católica a mudá-la, porque a tradução literal sugere que Deus nos induz à tentação, o que contradiz toda a teologia cristã. Em aramaico, a frase original era Wela tarlan linesiuna. Tarlan significa deixar entrar. Nesiuna significa esquecimento, distração, perda de foco. A tradução literal: não nos deixes entrar em esquecimento, em distração do nosso propósito. Não tem nada a ver com tentação moral, tem a ver com perda de consciência espiritual. A última linha: mas livrai-nos do mal. Em latim, sed libera-nos amá-lo. Em aramaico, ela patzan min bisha. Bicha não significa o maligno com maiúsculo, significa o que está fora de tempo, o que está desalinhado, o que não vibra em harmonia. A tradução literal: liberta-nos do que está desalinhado. É um pedido por alinhamento, não por proteção contra um diabo personificado. Junta tudo. A versão aramaica do Pai Nosso, retraduzida do Peshita, soa assim: ó tu, fonte cósmica que vibras no espaço, faz espaço dentro de mim para a tua essência se manifestar. Que o teu poder criativo se manifeste agora. Dá-nos o sustento físico e espiritual que precisamos hoje. Solta os fios emaranhados das nossas relações, como nós soltamos os dos outros. Não nos deixes cair em esquecimento. Liberta-nos do que está desalinhado. Sentes a diferença? Não é súplica, é invocação. Não pede a um Deus distante, pede consciência ao próprio universo. Então a pergunta volta: por que mudaram? Por que é que a Igreja institucional, ao longo dos séculos, transformou uma oração mística numa lista de pedidos morais? A resposta tem 3 níveis. Primeiro, a tradução do aramaico para o grego, no primeiro século, perdeu metade dos significados, porque o grego não tinha palavras para conceitos místicos aramaicos.
Segundo, a tradução do grego para o latim, no século IV, foi feita por uma igreja já institucionalizada que precisava de uma oração que reforçasse a hierarquia, o pecado e a necessidade de intermediação clerical. Terceiro, o Concílio de Nicéia, em 325, padronizou todas as orações para um modelo único, e os modelos místicos não serviam ao Império Romano, que tinha acabado de adoptar o cristianismo como religião oficial. Então, pensa comigo, esta semana tenta uma coisa: em vez de rezar o Pai Nosso na versão tradicional, reza a versão aramaica, linha por linha, não como um ritual repetido, como uma prática consciente. Ó tu, fonte cósmica que vibras no espaço, pausa. Sentes a diferença? Faz espaço dentro de mim para a tua essência se manifestar. Pausa. Sentes que isto não é pedir, é abrir? Tenta por 7 dias e vê o que acontece. A igreja institucional não te ensinou isto, não foi por descuido, foi porque uma oração que te transforma em participante cósmico é muito mais perigosa do que uma oração que te transforma em pedinte humilde. Mas tu agora sabes. E o que fazes com este conhecimento é contigo. Diz-me nos comentários, qual destas linhas te chocou mais? A primeira, a quinta, a sexta? Se este estudo tocou em alguma coisa, deixa o like, partilha com quem ainda reza só por hábito e inscreve-te na lente divina. Recupera o que te foi roubado. Paz.